Vibe Mundial FM. Hoje eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e aí a gente vai entrar no nosso programa. Nesse primeiro bloco eu sempre bato um papinho com vocês. Sempre a gente conversa um pouquinho sobre espiritualidade, a gente troca, né? Porque na espiritualidade a gente entra nos mistérios. Eu sempre digo que fazer um programa sagrado falando de axé, para mim, ele não é só importante chegar aqui, eu falar, né? Pedir orientação ao orixá, pedir orientação aos deuses que estejam comigo aqui para estar passando algo para vocês, mas eu também aprendo muito, né? Eu também, a entrega aqui é uma entrega, não é, na verdade, é uma troca. A gente acaba sempre trocando muita coisa com vocês, tocando o coraçãozinho de vocês, de cada um de vocês, com o que a gente fala, com a nossa palavra, palavra de fé, palavra de força. Nós somos feitos, né, de energias. Essas energias que a gente já, desde o nascimento, a gente traz com a gente, elas precisam ser cuidadas. Muitas vezes a gente esquece da gente, a gente esquece de olhar para dentro de nós. Então, eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa de hoje. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso leva ao mal. Salmos 37, versículo 8. Hoje eu vou falar daqueles sentimentos que se alimentam da nossa energia, que muitas vezes a gente não percebe, que é o medo, né? A ansiedade, a angústia, né? A insegurança, aquela tristeza que você não tem nem motivo para ter. Muitas vezes a gente não tem motivo para estar triste, mas a gente sente uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. E a gente sempre acaba alimentando isso, né? Sem querer, ou mesmo sem entender, a gente acaba alimentando um sentimento que se alimenta da nossa energia, né? Se alimenta daquilo que a gente tem dentro de nós, é como se fosse um cupim. E ele vai tomando conta, ele vai crescendo. A insegurança, o medo, a ansiedade de você realizar alguma coisa na tua vida. Muitas vezes, como eu sempre digo essa palavra, muitas vezes, porque muitas situações da nossa vida se repetem ao longo do tempo, né? A gente se vê impotente, a gente se vê enfraquecido, a gente às vezes não consegue dominar. As pessoas falam assim, que é muito simples, muitas vezes, você dominar aquilo que você sente. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente, quando sente as coisas, quando a gente tem esse sentimento que acaba tomando a gente, é nosso instinto, é sentir aquilo que está doendo, né? Vai doer, te machuca. Muitas vezes a gente se vê numa situação muito enfraquecido, que a gente não consegue tirar de dentro de nós essa força, né? De sentir as coisas que a gente sente. Então a gente fica indefeso diante de tantos sentimentos, de um turbilhão de sentimentos, que a gente passa quase que a vida sentindo, né? A gente passa uma vida inteira sentindo. Às vezes hoje você está aí sentindo frustrado, né? Você se sente invisível, parece que a vida não olha, não te enxerga, a vida não está te vendo. Às vezes você se sente indefeso, como se você tivesse aí sem força para se defender mais. Você não tem força para caminhar adiante, né? E muitas vezes a gente precisa parar um pouquinho. Você tem que parar. Quando a gente se sente assim, não tem palavra que decifra a sua dor. Não tem palavra que vai diagnosticar aquilo que você está sentindo para que você possa tomar um remédio. Não tem palavra. E a parte espiritual, ela fica comprometida com isso. Por que fica? Porque você vai enfraquecendo essas emoções, elas se alimentam da nossa energia, né? Elas se alimentam daquilo que há de melhor dentro de nós. Então, às vezes você está aí, você tem tantos sonhos para realizar, mas você está se sentindo tão cansado, você está se sentindo abatido, né? A vida te abateu com tantas situações que não deram certo, que não aconteceram. E você olha para trás e fala assim, nossa, tantas coisas eu passei. Será que eu vou continuar passando, meu Deus? Será que a vida vai ser tão amarga, né, dolorosa?
vai ser ardilosa. Então chega um momento na nossa vida que nós temos que entender muita coisa. A gente precisa, muitas vezes, decifrar esses enigmas, né? Esses enigmas que a gente precisa decifrar, a gente precisa entender. Porque você se sente abatido, cansado, né? É aquela anemia espiritual que eu sempre digo. E chega uma hora que você tem que se enxergar. Chega uma hora que você não pode deixar que o negativo das emoções, o negativo daquilo que está doendo, toma conta de você. E aí você não consegue. Parece que te trava. Parece que não deixa você procurar ajuda. Porque a primeira coisa, gente, eu queria dizer isso para vocês, que um ser humano sente quando ele está frustrado, dolorido, quando ele está triste, amargurado com a vida, a primeira coisa que esse ser humano sente é a descrença. A pessoa fica descrente demais. A pessoa ela perde a fé de que as coisas vão melhorar. Ela perde a vontade de buscar ajuda, porque ela se sente abatida. Ela está enfraquecida, né? A mente enfraquece. Essas emoções, elas se alimentam a todo tempo daquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, às vezes, você é uma pessoa forte, mas você hoje está abatido, está enfraquecido, está ansioso, né? Você perdeu muita coisa, você quer retomar a tua vida, você precisa retomar a tua vida. Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de Deus, quando a gente entra nesse universo, que é um universo de energias, de fé, de acreditar naquilo que você não enxerga, naquilo que você não vê, mas que você precisa sentir, é complicado. Porque no momento que você está anêmico, espiritualmente, no momento que você está aí enfraquecido totalmente, com a sua energia comprometida, com sentimentos negativos, com sentimentos dolorosos, aquilo que dói tanto dentro de você, que parece um cupim, que está te comendo por dentro, que tá te deixando dilacerado, que a alma dói, porque começa a doer na alma. É aí que começam a vir as doenças. Aí começam a vir as dores na alma, né? Situações que você fala assim, meu Deus, eu queria tanto estar diferente nesse momento. Eu queria tanto sentir diferente, né? Queria ter uma força que talvez eu tenha tido em algum momento na minha vida. Porque, gente, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de alegria, eu costumo sempre dizer uma coisa pra vocês. É estado de espírito. Porque tem pessoas que não têm nada. E elas se sentem realizadas. Elas têm uma alegria dentro delas que a gente não consegue entender. É uma vela que está acesa, é uma chama acesa dentro da pessoa. E por nada, não tem motivo. Porque quando nós somos criança, nós brincamos, né? Nós nos distraímos, conseguimos distrair o nosso sentimento, né? Então a gente consegue, mesmo você vindo num lar talvez complicado, ou você vindo com energias que talvez você não consiga entender ainda, mas a gente brinca, e essa brincadeira faz com que a gente se distraia de tantos problemas, de tantas coisas que acontecem à nossa volta, mas nós somos criança. E quando a gente cresce, que a gente começa a entender a vida, que você começa a buscar teus sonhos, você quer realizar na tua vida, quer ter os prazeres da vida para você também, porque nós temos direitos, né? Nós não viemos, como eu sempre digo, para as tristezas, para as dores. Nós não viemos para sofrer nesse mundo. Ninguém veio para sofrer. A gente veio para ser feliz. A gente veio para ter compensações na vida, né? Hoje talvez você esteja aí cheio de dores, né, emocionais, né? Às vezes uma mãe tem um filho, ela sente a dor porque o filho não está do jeito que ela gostaria, que a vida do filho não está caminhando como ela gostaria, ela fica frustrada. Às vezes um pai também, que ele está ali no trabalho, mas parece que ele chega em casa, ele queria que a família tivesse melhor, queria dar um conforto melhor para a família, mas não consegue, não pode. Às vezes você está aí querendo um emprego, buscando, tentando abrir portas na tua vida, mas você também está se sentindo frustrado, você está se sentindo inseguro, não sabe como vai ser o dia de amanhã. A ansiedade faz você viver situações que talvez você apresse, né? Muita coisa. É um prato que se come
frio, né? Um prato muito perigoso, ansiedade. Talvez até você coma cru, porque as coisas ainda não chegaram e você já está sentindo dor e você já está aí aflito. Chega uma hora na vida que nós precisamos entender a vida, né? Nós precisamos entender um pouco a vida. A vida faz com que a gente aprenda lidando com a dor. Você não pode aprender algo na sua vida sem lidar com a dor. A dor, muitas vezes, faz com que a gente sinta, né, reflexo de muitas coisas. A gente sinta situações que a gente até então, a gente nunca parou para pensar. Você nunca acreditou que você fosse sentir. Você nunca achou que ia chegar a esse ponto hoje de não acreditar em mais nada. Porque as pessoas ficam assim. As pessoas ficam dilaceradas, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam amarguradas, né? Então nós temos uma problemática muito grande com relação ao que sentimos. E é uma ligação direta com a tua cabeça, com a tua mente, uma ligação direta com o universo espiritual, e que você precisa tá aí olhando, né? E que você precisa tá cuidando. Porque muitas vezes a gente passa pela vida sem sentir a vida. Porque você fica anestesiado, você fica invisível, você se mutila. O que é se mutilar na vida? O que é você se sentir mutilado? É a falta de vontade de você continuar caminhando. É a falta de vontade de você buscar aquilo que está... Às vezes está tudo acontecendo perto de você e você não está conseguindo nem enxergar. Às vezes você está tendo tudo para mudar e você não muda. Às vezes você tem tudo para acontecer e não acontece. Às esse a vida está te proporcionando uma virada, uma mudança, e você está sofrendo. Você não está conseguindo enxergar esse compromisso com a vida de transformação, de você buscar a tua fé pela tua fé, de você colocar o pé e dizer, não, eu preciso vencer, eu quero, eu tenho necessidades de ter minha vitória, de ter minhas bênçãos, porque eu preciso ter a minha bênção. Vibe Mundial 95.